Recentemente, um plano de 28 pontos do governo Trump para encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia parece favorecer o gato em vez do canário. Líderes ucranianos e europeus expressaram consternação com muitos dos termos do plano, que consideram uma capitulação às exigências maximalistas da Rússia. Uma das cláusulas mais controversas do plano é aquela que afirma que a Ucrânia irá consagrar em sua Constituição que não ingressará na OTAN. A questão da entrada da Ucrânia na OTAN está no centro do conflito ucraniano, muito antes da invasão russa de fevereiro de 2022. E a OTAN concorda em incluir em seus estatutos que a Ucrânia não será admitida futuramente. A inclusão dessa questão no plano de 28 pontos mostra que ela segue crucial para encerrar o conflito, independentemente de como isso ocorra. A possível entrada da Ucrânia na OTAN gera há décadas intenso debate, com argumentos fortes de ambos os lados. Mas o que aconteceria se a Ucrânia entrasse para a OTAN? Hoje, vamos analisar as consequências esperadas, os prós e contras de dar esse passo e qual é a real probabilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN. Para começar, não vamos nos iludir. A entrada da Ucrânia na OTAN em curto prazo é extremamente improvável. Há várias questões convincentes e, por hora, aparentemente intransponíveis no caminho. A questão mais tangível dessas é que a OTAN possui requisitos rigorosos e abrangentes para admitir nações na aliança. E embora tenha feito progressos substanciais para cumprir esses requisitos em certas áreas-chave, a Ucrânia ainda tem um caminho a percorrer. A entrada na OTAN exige governança democrática comprovada, o que não é possível atualmente por causa da guerra. A governança democrática depende de eleições democráticas regulares, livres e justas, que a Ucrânia não realiza desde 2019, quando Vladimir Zelensky foi eleito presidente. A lei marcial foi decretada em 24 de fevereiro de 2022, logo após a invasão russa, e desde então tem sido prorrogada a cada 90 dias, mais recentemente até 3 de fevereiro de 2026. Segundo a lei ucraniana, eleições não podem ocorrer sob lei marcial. Portanto, enquanto vigorar a lei marcial, a Ucrânia não pode atender ao requisito da OTAN. A corrupção enraizada na Ucrânia é frequentemente citada como obstáculo ao cumprimento dos requisitos da OTAN para a adesão. Conforme artigo de 2024 da Foreign Policy, a Ucrânia ainda é corrupta demais para se unir ao Ocidente. E, mais recentemente, por um grande escândalo envolvendo o círculo íntimo de Zelensky. Comparado à maioria dos membros da OTAN, a corrupção na Ucrânia continua endêmica e desenfreada. Juízes, políticos e autoridades foram acusados de corrupção, com o Ministério da Defesa no centro dos escândalos. Como a compra superfaturada de ovos e jaquetas de inverno, a aquisição de 10 mil projéteis de morteiro nunca entregues ou o recebimento de subornos de quem queria evitar o alistamento obrigatório. Protestos públicos em massa obrigaram o governo de Zelensky a desistir de uma lei polêmica que reduziria a independência da Ucrânia. Duas organizações supostamente independentes contra a corrupção, o Escritório Nacional Anticorrupção, Escritório Nacional Anticorrupção e o Escritório de Promotores Especializados em Combate à Corrupção, Escritório de Promotores Especializados em Combate à Corrupção. Alguns meses depois, o mesmo Escritório Nacional Anticorrupção estava descobrindo uma corrupção épica entre os aliados mais próximos de Zelensky. O excelente trabalho do Escritório Nacional Anticorrupção, ao expor o escândalo Mindich Gate, envolvendo corrupção de pelo menos 100 milhões de dólares por Timur Mindich, confidente de Zelensky e outros altos funcionários, evidencia os esforços da Ucrânia para combater a corrupção até nos mais altos níveis. No entanto, o que eles revelaram até agora é considerado apenas a ponta do iceberg. Também mostra o quão difícil será a tarefa de reduzir os níveis de corrupção aos padrões da OTAN. A Ucrânia foi criticada por banir partidos de oposição após a invasão russa, em maio de 2022. O presidente Zelensky aprovou uma lei que permite suspender partidos acusados de justificar ou colaborar com a agressão russa. Isso levou ao banimento de 11 partidos, incluindo o maior grupo de oposição, Plataforma de Oposição pela Vida. Plataforma de Oposição pela Vida, que defendia laços mais estreitos com a Rússia.
Embora o governo tenha justificado essas ações sob a lei marcial como necessárias para a segurança nacional, organizações como a Freedom House expressaram preocupação com a crescente concentração de poder e restrições ao pluralismo político. Outra questão não resolvida é que a OTAN exige que novos membros alinhem suas instituições de defesa às suas normas, incluindo aquisição transparente e supervisão civil. A revisão estratégica de aquisições de defesa implementada pela OTAN visa alinhar as aquisições da Ucrânia aos padrões euro-atlânticos. No entanto, os sistemas soviéticos herdados pela Ucrânia e as dificuldades de tentar implementar o processo em meio a uma guerra brutal têm atrasado o progresso. A integração total da inteligência e defesa cibernética da Ucrânia à OTAN ainda está em andamento. Isso é importante porque a total interoperabilidade militar com a OTAN é outro requisito para a adesão. Desde pelo menos 2014, após o início da guerra civil em Donbass, depois do pós-Maidan e a anexação da Crimeia pela Rússia, a Ucrânia modernizou rapidamente suas forças armadas, adotando padrões da OTAN em treinamento, comando e equipamentos, com apoio do Ocidente. O conceito de interoperabilidade OTAN-Ucrânia de 2023 integra os padrões da OTAN no planejamento de defesa de longo prazo da Ucrânia. Ainda falta muito para alcançar a interoperabilidade total, ou seja, operar perfeitamente com as forças da OTAN. Principais lacunas eram sistemas logísticos soviéticos desatualizados, comunicação segura incompleta e necessidade de reformas contínuas em defesa, aquisição e gestão de pessoal. Novamente, é praticamente impossível para a Ucrânia implementar totalmente esse programa enquanto está em guerra. Um fato que, por si só, representa o maior obstáculo para a adesão da Ucrânia à OTAN. Apesar de não ser um critério formal, a guerra ativa com a Rússia a impede, na prática, a entrada na OTAN. Não existe uma regra explícita nos critérios de adesão da OTAN que proíba um país atualmente envolvido em um conflito de ingressar na aliança. A política de portas abertas, do artigo 10 do Tratado da OTAN, estabelece que qualquer Estado europeu em condições de promover os princípios do tratado e contribuir para a segurança da área do Atlântico Norte pode ser convidado a aderir, desde que todos os membros atuais concordem com o convite. A entrada na OTAN exige o consentimento unânime dos 32 Estados-membros. Qualquer membro pode barrar a adesão por motivos políticos, mesmo que o candidato cumpra os critérios. Como visto quando Turquia e Hungria atrasaram a entrada da Suécia na OTAN por disputas políticas não relacionadas. E há um motivo óbvio para isso. Fora isso, vários membros da OTAN têm grandes preocupações em admitir a Ucrânia enquanto ela está em guerra. O artigo 5º da OTAN, a cláusula de defesa mútua. A cláusula determina que um ataque a um membro é considerado ataque a todos. Se os ataques de drones e mísseis russos seguirem invadindo os céus ucranianos todas as noites e o exército russo continuar avançando nas linhas de frente. Após a admissão da Ucrânia, todos os outros membros da OTAN se encontrariam, de fato, em guerra com a Rússia. Embora muitos membros da OTAN tenham deixado claro, por palavras e ações, que apoiam a luta da Ucrânia contra a Rússia até o último ucraniano. Há poucas evidências de que a maioria deles tenha qualquer disposição para arriscar receber sacos de corpos de seus próprios cidadãos. Até agora, nenhum país da OTAN enviou tropas físicas, forças de combate para a Ucrânia. Há abundante fornecimento de equipamentos, treinamento de voluntários da OTAN, mas sem envolvimento direto, ao menos oficialmente. Mas isso mudaria se a Ucrânia fosse rapidamente admitida na OTAN enquanto a guerra continua em seu território? Se isso acontecesse em alguns anos, de 2028 a 2030, há uma grande probabilidade de que vários dos membros mais poderosos militarmente da OTAN, principalmente Reino Unido, França, Alemanha e Polônia, estariam prontos para entrar diretamente no conflito. Isso supondo que os enormes programas de rearmamento e preparação militar europeus, iniciados em 2025, atinjam seus objetivos. Assim, a OTAN, especialmente no leste, está mais preparada para um conflito maior com a Rússia. Com o aumento das forças, equipamentos avançados, logística e coordenação previstos, a OTAN poderia abrir frontes sincronizados na Polônia, Finlândia, Estados Bálticos e pelo Mar Negro, a partir da Romênia e Bulgária.
Com grande parte de sua capacidade já focada na Ucrânia, é provável que o exército russo fique sobrecarregado, deixando grandes partes do país vulneráveis à invasão. O problema desse cenário é o alto risco de causar uma resposta nuclear sem limites. O presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente não cumpriu nenhuma de suas ameaças de resposta nuclear, em resposta às diversas linhas vermelhas que Ucrânia e aliados conseguiram cruzar. Mas nenhum desses fornecimentos de tanques Abrams, mísseis de longo alcance ou F-16S, por exemplo, representa uma ameaça existencial para a nação, especialmente o controle de Putin sobre o poder. Ao menos, não nas quantidades fornecidas. A ameaça representada pelas forças da OTAN, reunidas de forma esmagadora em várias frentes, simultaneamente apoiadas pela vasta superioridade aérea da OTAN. Essa é uma perspectiva totalmente diferente. Putin tem sido claro sobre o que seria preciso para apertar o grande botão vermelho e já mudou a doutrina nuclear da Rússia para isso. Em 2018, ele disse ao jornalista Vladimir Solovyov: "Se alguém decidir destruir a Rússia, então temos o direito legal de responder. Sim, para a humanidade e para o mundo, será uma catástrofe global." Ainda assim, como cidadão e chefe da Rússia, pergunto: para que serve um mundo sem a Rússia? Sim, vozes belicistas descartam essas e outras declarações de Putin como blefe e intimidação. Mas geralmente estão em escritórios confortáveis em Washington, longe de onde os samats vão cair ou uivar. Slava Ukraini, nos porões dos pais deles. Os líderes da OTAN, em sua maioria, parecem estar menos relutantes em arriscar uma escalada que pode rapidamente sair do controle. De fato, há dúvidas se certos membros da OTAN, incluindo sua principal potência, os Estados Unidos da América, estariam dispostos a honrar seu compromisso do artigo 5, enviando tropas para defender a Ucrânia em caso de um ataque futuro. A cláusula permite que cada membro contribua como considerar necessário. E Trump expressou reservas sobre o nível de apoio que os Estados Unidos da América forneceriam aos membros europeus da OTAN caso algum deles fosse atacado. Certamente, como está, até o final de 2025. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e outros deixaram claro que, apesar da vantagem qualitativa e quantitativa em métricas decisivas como caças avançados e vigilância, a OTAN não está pronta para um conflito amplo com a Rússia, mesmo uma Rússia bastante distraída e sofrendo sérios danos na Ucrânia. Assim, é provável que todas as restrições ao envio e uso de armas pelos membros da OTAN sejam suspensas tanto quanto possível. É discutível quais membros da OTAN, se é que algum, estariam dispostos a arriscar um envolvimento mais direto. A ausência de uma ação decisiva, tratando um ataque à Ucrânia como a OTAN, enfraqueceria a aliança e aprofundaria suas divisões. Alguns argumentaram que o processo de acelerar a entrada da Ucrânia na OTAN diminui a credibilidade e o prestígio da própria aliança. Outros países, como a Hungria, enfrentaram procedimentos bem mais rigorosos para serem aceitos, cumprindo um abrangente plano de adesão, plano de ação para adesão, do qual a Ucrânia foi dispensada. É um dos motivos pelos quais a Hungria tem sido, até agora, um dos opositores mais veementes ao processo de acelerar a entrada da Ucrânia na OTAN. Os Estados Unidos, Alemanha, Eslováquia, Bélgica, Eslovênia e Espanha, também, em diferentes momentos, expressaram diferentes graus de reserva em relação a isso. Ainda assim, apesar dos obstáculos práticos substanciais para acelerar a entrada da Ucrânia na OTAN e dos riscos severos, ainda há aqueles que continuam pedindo que isso aconteça de qualquer maneira. O experiente analista e consultor de defesa, Ruben F. Johnson, por exemplo, apoia esse argumento. Em artigo recente para o National Security Journal, intitulado "A Ucrânia deve entrar na OTAN", ele defende que a entrada da Ucrânia na OTAN fortalecerá a estabilidade e segurança europeias, ajudando a evitar outra guerra. Para seu crédito, Johnson não faz essas afirmações do outro lado do Atlântico, nem de um escritório luxuoso ou porão sujo. Ele está baseado em Varsóvia, bem na frente leste da OTAN, onde é diretor do Centro de Pesquisa Asiática da Fundação Casimiro Pulaski. Com base em comentários do Conselho Atlântico, ele aponta 5 motivos para a Ucrânia acelerar sua entrada na OTAN. Ele afirma que isso encerraria as intermináveis ambições imperiais da Rússia na Ucrânia.
Esse seria o sinal mais claro para o presidente russo, Vladimir Putin. Sua obsessão em apagar a Ucrânia como nação e restaurar o Império Russo nunca se concretizará, forçando a Rússia a repensar seu lugar apropriado na comunidade internacional. Até agora, a resposta ocidental à invasão da Ucrânia pela Rússia levou o país a repensar seu papel na comunidade internacional, ao redobrar e triplicar os esforços para construir relações de longo alcance com outros membros do que Johnson chama de eixo autoritário, ou eixo da turbulência. Composto pela Coreia do Norte, Irã, China e dezenas de outras nações do sul global, isso não tem sido bom para o Ocidente de modo geral. Sem um compromisso claro de realmente proteger a Ucrânia com tropas em solo. O sinal mais provável que essa medida envia a Putin é fortalecer suas alegações de que a expansão da OTAN para a Ucrânia é uma ameaça existencial à Rússia. Em vez de forçar Putin a recuar na Ucrânia, isso pode facilmente tornar as coisas muito piores. A Ucrânia já é um caso financeiro perdido, dependente de ajuda e empréstimos para cobrir seu orçamento, quanto mais continuar travando uma guerra. Em 21 de novembro de 2025, ataques russos com mísseis e drones danificaram todas as grandes usinas termoelétricas e hidrelétricas do país. O país todo enfrenta apagões em diferentes níveis e, segundo Zelensky, o inverno mais rigoroso está por vir. Apesar das enormes perdas, tendo colocado sua economia em um ritmo de guerra, a Rússia, por todos os critérios, ainda mantém uma enorme vantagem militar sobre a Ucrânia, cuja resistência obstinada está sendo sistematicamente desgastada. Mesmo assim, a Rússia só admitiu oficialmente a guerra em 2024, bem depois da invasão. Uma mudança na retórica que ainda fica aquém de uma mobilização legal total em tempos de guerra e continua limitando a capacidade do Estado de comandar mão de obra e recursos. Estados em guerra costumam gastar 25% ou mais do produto interno bruto em defesa. A Ucrânia gastou 36,7% em 2023 e deve gastar 31% em 2025. Em contraste, os gastos da Rússia com defesa durante a guerra ficaram entre 5% e 7% do produto interno bruto. Isso a 20%. Resumindo, ao invés de reforçar a segurança europeia, a Ucrânia é empurrada para a OTAN. Quando a aplicação enfática do artigo 5 não está garantida, surgem riscos, consequências graves para a Ucrânia e uma OTAN despreparada, além de outro motivo para apressar a entrada da Ucrânia na OTAN. Segundo Johnson, o principal é que a Ucrânia agora possui o maior, mais forte e inovador exército da Europa. Ela basicamente reescreveu o manual de como neutralizar um inimigo maior e mais poderoso. Segundo ele, a situação que se deteriora rapidamente em vários setores da linha de frente no leste da Ucrânia sugere que a ideia de que a Ucrânia neutralizou a Rússia foi tirada diretamente do manual de Donald Trump sobre enfeites políticos. No entanto, ele tem razão quanto ao valor que as tropas ucranianas, endurecidas pelo combate, poderiam trazer para a OTAN. Primeiro, eles aumentariam muito os efetivos da OTAN. A OTAN possui 344 milhões de militares ativos, número que caiu para 211 milhões. Sem os Estados Unidos, se a Ucrânia se juntasse à OTAN, o total militar da aliança aumentaria para 432 milhões, ou seja, cerca de um terço a mais. Mas esse não é o único valor que as forças ucranianas acrescentariam. A BBC Ucrânia informou que militares ucranianos treinados em países da OTAN ficaram insatisfeitos, considerando a instrução ultrapassada e sem uso de drones. Outro brincou: eles continuam ensinando com livros didáticos de Grunwald, referindo-se à famosa vitória polonesa na Batalha de Grunwald, em 1410. Em um episódio constrangedor, um instrutor pediu aos ucranianos que retirassem seu drone do exercício porque atrapalhava as táticas. Se os relatos dos soldados ucranianos sobre o treinamento na OTAN forem corretos, fica claro que muitos métodos e táticas da OTAN já não se aplicam mais. Na guerra de trincheiras de alta tecnologia, cheia de drones no leste da Ucrânia, não é a Ucrânia que deve se adaptar à OTAN. Pode muito bem ser o caso de os ucranianos fornecerem a expertise em toda a aliança.
Em certa medida, já vimos isso com a abertura de uma instalação para operadores de drones ucranianos treinarem operadores da OTAN na Polônia. Johnson e outros falcões também acreditam que admitir a Ucrânia na OTAN provavelmente impediria a Rússia de continuar suas atividades hostis em outras nações europeias. Talvez isso desencadeie a Terceira Guerra Mundial. Johnson também acredita que a Ucrânia seria provavelmente o membro mais comprometido da aliança. Esse é um motivo convincente para ignorar as questões anteriores e apressar a entrada da Ucrânia na OTAN. Cerca de 75% dos ucranianos apoiam entrar na OTAN, uma porcentagem maior que a da maioria dos antigos membros da aliança. A sugestão é que esse apoio já basta para ignorar a devida diligência e oferecer tratamento especial. Ao fazer isso, Johnson acredita que enviaria uma mensagem que dissiparia o cinismo e a zombaria na comunidade global sobre a falta de unidade da OTAN. É difícil entender se falcões como Johnson não compreendem os muitos riscos sérios de acelerar a entrada da Ucrânia na OTAN, como mencionado anteriormente, ou se compreendem e simplesmente os ignoraram. É muito perigoso. É mais provável Trump dizer que é de outro planeta do que isso acontecer. A Rússia não considerar a entrada da Ucrânia na OTAN como uma escalada extrema. Uma medida dessas tem muito mais chance de arriscar uma confrontação pan-europeia com a Rússia. Ambos deixaram claro que não estão preparados para isso. Isso por si só aumenta o risco de qualquer um dos lados se sentir desesperado o suficiente para apertar o gatilho nuclear. O apoio à entrada da Ucrânia na OTAN e ao envolvimento direto da aliança ou de seus membros é baixo e está caindo em toda a OTAN. A adesão forçada por processo acelerado pode causar grandes turbulências políticas, sociais e econômicas. Em países como França, Reino Unido e Alemanha, cujas lideranças já estão entre as menos populares da longa história dessas nações, a adesão acelerada à OTAN. À primeira vista, isso pareceria um sonho ucraniano, aliviando muito seu fardo militar e oferecendo uma chance real de recuperar terras perdidas. Mas considerando tudo, isso pode ser inútil para a nação sitiada, como uma porta de tela em um submarino. Garantias de segurança fortes, fora da OTAN e similares ao plano de 28 pontos de Trump podem ser mais eficazes e menos arriscadas. Se a Ucrânia não entrar na OTAN, Putin perde uma de suas principais narrativas e teria que revelar suas reais intenções. Uma vitória pequena, mas estratégica, que pode trazer dividendos diplomáticos no futuro à medida que são revelados. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde as últimas notícias e análises militares sobre a OTAN, Ucrânia e muito mais. Obrigado por assistir.